4 de julho é o dia da Declaração de Independência dos Estados Unidos e pela segunda vez consecutiva eu vou fazer um vídeo especial a respeito deste assunto. No ano passado eu fiz um vídeo falando a respeito de 10 curiosidades a respeito da confecção da declaração, do documento da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que eu vou deixar aqui em um card para vocês. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o professor de História Moderna da Universidade de Brasília, Daniel Gomes de Carvalho, para falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que Thomas Paine, um dos principais nomes do processo revolucionário dos Estados Unidos, que acabou levando à independência do país. Para quem não conhece, o professor Daniel Gomes de Carvalho, ele não apenas possui uma atuação acadêmica que está se iniciando, ele é recém-professor contratado da Universidade de Brasília, já começando a publicar os seus primeiros artigos como professor em revistas qualificadas, mas ele é também bastante atuante nas mídias digitais, principalmente aqui no YouTube. Afinal de contas, ele é um dos integrantes do canal Se Liga Nessa História, um dos maiores portais de produção de conteúdo de ciências humanas. Lá ele fala sobre temas relacionados principalmente à filosofia, o que acabou resultando em um livro escrito por ele que recebe o nome de Filosofia para Mortais. Além de sua atuação aqui no YouTube, ele também possui um dos podcasts mais conhecidos na área de história, que é o famoso e querido podcast História Pirata, que ele é um dos hosts junto com o Rafael. E é um podcast totalmente excelente. Eu, inclusive, participei. A minha gravação deve sair daqui umas 2 ou 3 semanas, acho que daqui 3 semanas, em que nós fizemos o caminho inverso. Eu falei lá a respeito de Thomas Jefferson na Revolução Americana. E recentemente eu, o Daniel e mais 4 amigos nos juntamos para fazer um curso intitulado Política através da História, que acabou dando tão certo que nós acabamos transformando isso numa iniciativa de divulgação histórica, de conteúdos de história lá no Instagram. Estamos organizando também algumas palestras e outros cursos dentro dessa temática de política e história e que serão oferecidos ao longo desse ano e dos próximos anos também. Então eu já convido para vocês conhecerem o trabalho do professor Daniel no História Pirata, no Se Liga Nessa História, adquirindo o seu livro Filosofia para Mortais, ou então por meio, acompanhando o conteúdo que a gente produz lá no Instagram ou aqui no YouTube também. Todos os contatos do professor Daniel vão aparecer aqui no vídeo, ou já apareceram aqui no vídeo em algum momento, e estarão na descrição deste post. Então vamos para a entrevista? Bora lá! E aí, Daniel, beleza? Ô Marcos, beleza? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal está assistindo a gente. E agradeço muito o convite, pô, você sabe, não preciso nem dizer, mas para as pessoas que estão assistindo saberem também, sou fã, assisto a maior parte dos vídeos aqui do canal, recomendo e aprendi um bocado de coisa já. Oh, legal, muito bom ter uma audiência qualificada aqui no canal. Você sabe também que eu acompanho o seu trabalho já aqui no YouTube e também pelo História Pirata, já passei os seus contatos todos para o pessoal no início do vídeo. E eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, né, para participar desse vídeo especial a respeito da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E nós vamos falar sobre um personagem que ele é bastante pedido aqui no canal. A galera sempre pergunta, fala sobre o Thomas Paine. E de maneira geral, ele tem meio que a trajetória dele, a importância dele na Declaração de Independência dos Estados Unidos muito, muito falada nos Estados Unidos, mas o seu papel no processo revolucionário muitas vezes é apagado. Então, você como um grande especialista de Thomas Paine, fez seu doutorado sobre Thomas Paine, eu queria começar perguntando para você, afinal de contas, quem é Thomas Paine? Bom, Marcos, eu acho que essa pergunta, ela traz em si uma série de questionamentos, assim, que a gente poderia ir até fundo e até além e pensar, né, se alguém é alguma coisa, se algum ser humano na história é alguma coisa. E aí eu me lembro de uma passagem daquele que é o maior dos historiadores da Revolução Francesa, que foi o Michelet,
né? E o Michelet falava assim, olha, quantos seres humanos em um único ser humano? Será que a gente pode estereotipar, né, num ser humano uma qualidade definitiva, falar o Paine é isso ou o Paine é aquilo? E a gente sabe, né, a gente que é historiador, que um personagem histórico, ainda que um personagem da envergadura de um Thomas Paine, da qualidade de um Thomas Paine, recai, tem a vida do Paine, tal qual ela aconteceu, mas recai sobre ele memórias, discursos, tanto de historiadores quanto de políticos, né? Na última vez que a gente conversou sobre o Paine, lá no curso que a gente participou, do Política através da História, eu comentei que o Reagan citou o Paine na época do seu mandato, né? O Reagan falou assim, como diria Paine, está em nosso poder começar um mundo novo, né? E o Reagan, como o pessoal que acompanha seu canal sabe bem, tem tudo a ver com o neoconservadorismo dos Estados Unidos. Só que nos anos 30, né, lá 50 anos antes do Reagan, o Partido Comunista dos Estados Unidos editou as obras completas do Paine. Então, olha só que heranças contraditórias. Ou se a gente pega um historiador que hoje dá aula na Itália, se não me engano, chamado Bernard Vincent, ele tem um texto chamado Paine, pai da social-democracia. Né? Então, quer dizer, eu conheço historiadores que chamam Paine de comunista, de radical, né? O Harvey Kay, com quem eu já dei entrevista e conversei aqui na internet, o Harvey Kay gosta de pensar o Paine como um radical, como portador de um projeto radical. Outros enxergam Paine como um liberal ou neoliberal, e até mesmo há uma apropriação por parte do Tea Party sobre o Thomas Paine. Outros, e eu até acho que é talvez aquela que teria mais sentido, embora as três são anacrônicas, né? Mas a apropriação que tem mais sentido, eu acho que é a do Paine social-democrata. Se a gente for fazer algum paralelo, mas as três apropriações, o Paine liberal, o Paine comunista e o Paine social-democrata, são as três anacrônicas, né? Como a gente sabe. Então, é uma figura, então, por um lado, sobre a qual recaem memórias e construções as mais diversas, e ao mesmo tempo é uma figura que foi difamada na sua vida. Então, como você falou, ele tem uma importância, a meu ver, e você concorda, central na independência dos Estados Unidos. Sim. Mas quando o Paine morreu, tinham 6 pessoas no enterro dele. Ninguém quis ir no enterro dele. Ninguém queria. O Jefferson, né, o seu objeto de estudo, queria se desvincular do Paine. Na campanha contra o Jefferson era, votou no Thomas Jefferson, você traz o Thomas Paine junto. Ninguém queria o Thomas Paine porque o Thomas Paine não era cristão. Porque o Thomas Paine tinha escrito um livro explicando por que a Bíblia estava errada. E aí a gente, segundo ele, né? E aí que a gente começa a compreender por que o Paine não é considerado um founding father como os outros. Você sabe que tem um texto muito engraçado do New Yorker sobre o Thomas Paine, acho que é de 2005. E o autor começa assim, se a independência dos Estados Unidos fosse a Liga da Justiça, os founding fathers fosse a Liga da Justiça, o Thomas Paine seria o Aquaman. Aquele que tá meio do lado, que ninguém liga. Quando, na verdade, na época dele, ele teve uma importância central. Mas essa desvalorização da sua figura, né, não é só nos Estados Unidos, isso também acontece na França, tanto que o meu doutorado foi justamente sobre o Paine e a Revolução Francesa. Né? Eu estudei propriamente o lugar dele, o papel dele na Revolução Francesa, né? Depois que ele atuou na Revolução Americana. Mas depois, como a gente vai conversar mais pra frente, no final da vida ele volta para os Estados Unidos. E aí que ele é difamado, e aí que o pessoal pinta demônios no muro onde ele estava dormindo, enfim, é uma coisa... Na Inglaterra mesmo, ele foi condenado à morte. Se ele pisasse na Inglaterra, era pena de morte. Só pro pessoal que está assistindo ter um parâmetro, lembremos que o Karl Marx, escreveu o Capital na Inglaterra. Escreveu lá numa boa, tá enterrado lá numa boa. Quer dizer, o Paine não podia pisar na Inglaterra, que era pena de morte. E é curioso, a tal da pena de morte do Paine na Inglaterra nunca foi revogada, a condenação dele. E nos anos 90, 30 anos atrás, houve uma tentativa de homenageá-lo e revogar essa pena de morte, e o partido Tory bateu o pé, isso não foi feito. Né? Então, quer dizer, para os ingleses, de alguma maneira, a memória dele é mais forte que a memória do Marx. E não porque o Paine seja mais radical que o Marx, não era, no sentido, o Paine defendia a propriedade privada, defendia o livre comércio, mas a minha tese é que é porque o Paine foi de fato mais ameaçador na Inglaterra, vamos dizer assim. De fato, as ideias dele poderiam ter derrubado a monarquia, né? A influência dele, enfim, ela foi mais forte do que a do Marx, talvez. Não sei se eu não estou exagerando. Tá, então, para quem não sabe, conhece muito pouco ou quase nada Thomas Paine é um filósofo britânico
que ele cresce na Inglaterra e ele depois, já na sua fase adulta, sai por vários países, né, fazendo redes de contatos, divulgando as suas ideias e participando de altas aventuras, né? Na Inglaterra, ele já tinha uma atuação política. Como que funciona? Pô, essa história é muito legal, né? Porque o Paine, ele vai para os Estados Unidos, né? Para as 13 colônias, para Pensilvânia, depois Estados Unidos. Ele vai aos 37 anos. Então, numa idade, assim, relativamente avançada, pensando nos parâmetros da época, né? Exato. Só que antes dele ir para Pensilvânia, os 37 primeiros anos da vida dele na Inglaterra, ele é um desconhecido, assim, pouca gente conhece o Paine. E, na verdade, os historiadores sabem muito pouco sobre os 37 primeiros anos de vida. Ele era um ilustre desconhecido. Tá? Então ele nasce, vou fazer uma síntese aqui, vou tentar ser breve. Tá. Ele nasce em Thetford, tá? No dia 29 de janeiro de 1737, num povoado pequeno de 2.000 habitantes. E ele era de uma família de espartilheiros, de fabricantes de espartilhos, então uma família de operários. Operários, assim, o pai dele tinha uma pequena fábrica de espartilhos, mas eles trabalhavam na fábrica. Quer dizer, ali um começo de revolução industrial, mas não era uma fábrica industrial ainda, era uma fábrica manufatureira. Mais importante, ou tão importante quanto isso, é que a família do Paine era uma família de Quakers, né? O que tem uma importância fundamental. Né? Os Quakers eram não conformistas. O que significa isso? Eles não aceitavam a igreja anglicana, né? Não seguiam a igreja anglicana, críticos da escravidão, Sim. como Paine será durante toda a sua vida. É claro que críticos da escravidão, tem até uma tese recente sobre isso, né? Não significa que eles viam negro como igual, né? Uma coisa não leva a outra. Mas críticos da escravidão, críticos da pena de morte, críticos da igreja anglicana, críticos, e o Paine, tudo isso o Paine vai levar o resto da vida, da obrigatoriedade do grego e do latim nas escolas. Né? Tanto que o Paine entra no que seria uma escola básica da época, que era Grammar School, mas ele não se forma. O Paine nunca fez universidade. Né? E aí o Paine, isso é legal. É muito difícil para nós, ainda mais eu que faço história intelectual, estudar o Paine, porque o Paine não cita ninguém. Ele não faz citações. E o Paine falava sobre isso. Ele falava, eu raramente cito. E eu raramente cito porque eu sempre penso. Uma lição pra gente, né? Quem cita muito é porque pensa pouco, né? Dizia o Paine. E o Paine, no resto da sua vida, os inimigos dele sempre lembravam o fato dele não ter uma formação universitária. O Burke, né, que vai depois ser um inimigo intelectual, né, intelectualmente falando, sempre colocava esse ponto e tal. A gente tem alguns dados sobre a vida do jovem Paine. Parece que ele tentou se aventurar em navios. Então há documentos que falam que ele participou do navio Terrible, que era um navio comandado pelo lendário Capitão Death. Então ele teve lá umas aventuras de pirata. Se casou 2 vezes e se separou 2 vezes. Não teve filhos, até onde a gente sabe. A gente sabe que uma das esposas dele morre, né? A gente sabe que ele atua como uma espécie, de novo, não é que nem hoje, né? Não existia funcionário público no século XVIII que nem hoje, mas como se fosse um funcionário público do fisco, né? Que ele trabalhava cobrando imposto. Só que parece também que ele não cobrava. Que ele chegava lá no bar e que ele falava, se o cara falasse para ele, vendi 5 cervejas, ele fala, então tá beleza, 5 cervejas, e por isso ele foi expulso do fisco. Parece que depois ele consegue voltar para o fisco, só que, de novo, o Paine era um troublemaker, como algumas fontes falam sobre ele. Sem dúvida. Ele dirige uma greve. E aí, nessa greve que ele lidera dos agentes do fisco por aumento de salários, tem o primeiro texto do Paine que a gente tem notícia, tá? Que é o dossiê dos agentes do fisco. E nesse texto, o Paine fala uma coisa que, de novo, se a gente quiser ser anacrônico, né, lembra o marxismo. O Paine fala assim, o pensamento, ele é que nem uma montanha. Quanto mais você sobe na montanha, mais está frio, né? Quanto mais você desce, mais está quente. O clima muda conforme as alturas. No pensamento é a mesma coisa. Quanto mais rico ou quanto mais pobre, os hábitos de pensamento de cada condição são diversos. Bom, a greve não deu certo e ele é demitido pela uma segunda vez. Então, quando o Paine tinha lá 37 anos, ele era um desempregado, separado, viúvo e difamado. Só que ele tinha, isso é o que as fontes dizem, tem muitas lacunas aí, né, nessas histórias, mas de fato ele tinha contatos. De fato parece que ele participava de cursos, então ele conhecia o Benjamin Franklin,
conhecia o Adam Ferguson, sabia, o Paine sabia bastante, entendia bem de literatura, entendia bem de astronomia, entendia bem de física. E foi o Benjamin Franklin que consegue para o Paine uma carta de recomendação para ele ir para a Pensilvânia, fundar liceus nos moldes, né, fundar escolas, né, no molde das grammar schools na Inglaterra. E aí, nessa época, por volta de 1774, vai para os Estados Unidos, e aliás, tem uma outra curiosidade, né, que o navio afunda. O navio se chamava London Packet. O navio tinha 120 passageiros, e dos 120, 113 morrem. Né, e o Paine é um dos 7 sobreviventes. Tá? Mais importante do que isso, né, primeiro, tem um paradoxo, né, que o Foner, o Eric Foner, né, fala no texto dele. Aliás, o Eric Foner é sobrinho do Philip Foner, que foi quem organizou as melhores obras completas do Paine. As mais completas que a gente tem até os dias de hoje são do Philip Foner, que é o tio, né, do historiador ainda vivo, o Eric Foner. O Eric Foner fala lá no livro dele, né, que é um paradoxo o fato de um inglês recém-chegado na Pensilvânia ser o autor do principal panfleto da Revolução. Né? Principal panfleto em termos aí de influência, a gente já vai chegar nesse panfleto, né? Mas a questão, agora cito um outro historiador da Revolução, o Alfred Aldridge, é que quando o Paine chega, existe ali na Pensilvânia uma espécie de jornalismo popular, que alguns historiadores, entre eles o próprio Eric Foner, chama de radicalismo. Tá? Embora seja importante lembrar quem está assistindo a gente que a palavra radicalismo é do século XIX, né? Então também não é uma palavra que existia ali, mas de fato há um grupinho ali de pessoas com ideias contra a escravidão, contra igrejas estabelecidas, alguns já falando em dependência e uma forte influência republicana, evidentemente, né? E muitos deístas também. Né? E você sabe, Marcos, que aí a minha ideia depois do meu doutorado justamente foi seguir estudando esses outros esquisitos da Revolução Americana. Tá? Recentemente eu escrevi um artigo que vai sair, acho que no segundo semestre, na revista Varia, né? A gente sabe que às vezes demora essas coisas, sobre um outro desses esquisitos, que é o Walking Stewart. O John Walking Stewart, que também é um inglês, que também vai para os Estados Unidos, que também escreve, fica conhecido, que era um defensor dos direitos dos animais. Então, lá nos Estados Unidos, além de defender o fim da escravidão, e esse Walking Stewart tinha morado na Índia também. Então, ele vai da Inglaterra para a Índia, da Índia ele vai para a Revolução Americana, da Revolução Americana depois ele vai para a Revolução Francesa. Outro exemplo, esse é um outro que eu quero escrever sobre, esse eu não escrevi nada ainda, mas é um personagem da Revolução que eu adoro, que é o Elihu Palmer. O Elihu Palmer era um cego de Nova York, que inclusive se casa com a mulher que escrevia para ele os textos que ele ditava, que atuava como uma espécie de profeta do deísmo. E ao mesmo tempo defendendo o fim da escravidão, e esse tipo. Tem a ver com o Grande Despertar, que vem algumas décadas antes, né? Mas também já tem um outro ingrediente revolucionário. Tá? E esses caras, como o Elihu Palmer, começam a profetizar que vai ter uma guerra civil devido à escravidão. Enfim, o problema da escravidão é um problema importante para eles. Tanto que o Paine chega na América do Norte e ele passa a trabalhar num jornal, né, chamado Pennsylvania Magazine, e depois ele vai para o Pennsylvania Journal. E ele escreve poemas, fábulas, textos contra a escravidão. Tá? E é curioso, o Paine, ao longo da sua vida, ele nunca ganhou um centavo com seus textos. Ele se recusava a vender seus textos. É uma outra citação famosa dele, que ele falava, eu sou um lavrador de pensamentos, e tudo que eu colho, eu ofereço em doação. E aí, ainda antes da Revolução, ele escreve 2 textos conhecidos para os estudiosos do Paine, que são A Escravidão Africana na América e Uma Carta para o Sexo Feminino. E aí, na Escravidão Africana da América, o argumento central dele é que é impossível alguém, a um só tempo, ser cristão e escravocrata. Uau! E ele mostra isso como uma contradição. Né? Isso está nesse texto, A Escravidão Africana na América. Não tem em português, né? Mas está lá nas obras completas do Philip Foner. Nesse outro texto, Uma Carta para o Sexo Feminino, ele fala que as mulheres têm tudo a temer e pouco a ganhar na sua relação com os homens. Porque se os homens são indiferentes às mulheres, elas se ferram por vários motivos. Mas se eles são muito preocupados, elas temem os ciúmes, que é também uma forma de tirania e opressão. Então ele escreve sobre o caráter tirânico dos ciúmes nesse texto. Mas enfim, embora ele escreva vários textos, atue em jornais, o texto que vai ficar mais conhecido dele é o Common Sense, né, de janeiro de 1776, que é o texto que é
junto com a Declaração de Independência, são os dois textos identificados com a Revolução Americana, né? É muito legal essa questão do Thomas Paine, né, chegando nos Estados Unidos, já conseguindo fazer uma rede de contatos. Se eu não me engano, o Pennsylvania Magazine era do Benjamin Franklin, que ele tinha comprado há muito tempo atrás. E é interessante porque quando a gente vê, essas ideias circulavam muito, né, entre a Inglaterra e Estados Unidos, né? Existem várias tradições que circulam nos Estados Unidos na época da independência, né? Tanto de perspectiva religiosa, como pensamento puritano, como o próprio pensamento republicano, numa versão mais radical inglesa, da qual o Paine parece ser mais filiado. Agora, para vocês terem uma ideia da dimensão desse documento, né, que o Daniel acabou de mencionar, o Common Sense, muita gente não sabe, mas os conflitos pela independência dos Estados Unidos começaram antes da sua declaração de independência. Isso é uma coisa que até mesmo lá nos Estados Unidos se confunde. Uma ideia de que tem a declaração de independência e aí começam os conflitos. Não é verdade. Já em 1775 começam os conflitos armados entre Estados Unidos, entre as 13 colônias, né, principalmente a de Massachusetts, contra a Inglaterra, e é chamado um segundo Congresso Continental em 1775, que vai se reunir justamente na Pensilvânia, na Filadélfia, e quando chega no final, em dezembro de 1775, as pessoas se retiram e voltam para suas casas por conta das festas de fim de ano, mas principalmente por causa do inverno. Com a promessa de voltarem ali no início da primavera, final de março. No entanto, quando eles vão para esse recesso de inverno, em 1775, o discurso que prevalece no segundo Congresso Continental é o do vida longa ao rei, abaixo ao mau governo. Porém, em janeiro de 1776, é publicado o Common Sense, que vai ser talvez o documento mais lido do inverno norte-americano, do inverno das 13 colônias, e que é justamente escrito pelo Thomas Paine. E o documento se torna tão popular, se eu não me engano, ele só não é mais vendido ou mais lido que a Bíblia, naquele mesmo período, nas 13 colônias. E ele se torna tão popular e tão relevante que quando o Congresso Continental volta a se reunir na Pensilvânia, o discurso já é abaixo ao rei, abaixo ao parlamento e vamos que vamos. E vamos pro pau. O que tem de tão especial esse documento para ganhar a mente e os corações dos colonos ingleses? Isso é bom as pessoas que estão assistindo saberem. Não é uma invenção nossa, essa mudança. O próprio George Washington falava isso, né? George Washington disse numa carta: o texto Common Sense operou uma extraordinária mudança na mente de muitos homens. Né? Uma extraordinária mudança. Né? Então, de fato, é um texto absolutamente impressionante para quem lê, até os dias de hoje. Quem puder ler inglês, eu acho que é uma experiência um pouco diversa. Né? Até para citar um exemplo, daquele documentário No Direction Home, do Martin Scorsese, é um documentário sobre Bob Dylan. E o Bob Dylan diz que uma das inspirações dele, das músicas dele, é o Paine, especialmente o Common Sense. E de fato parece, porque é um texto muito simples, fácil de ler. Lembremos sempre que o Paine era alguém que não fez universidade, que era relativamente pobre, não era alguém das elites, era alguém que conhecia muito bem a Bíblia, conhecia muito bem... Ele utiliza-se da linguagem bíblica, ele sabe, né, se utilizar disso. E, aliás, uma coisa interessante, Marcos, que a gente pode pensar, é até a tradução desse título, Common Sense. Geralmente é traduzido como senso comum. Só que aqui, na língua portuguesa, senso comum geralmente quer dizer uma coisa ruim, né? Geralmente os filmes, quando tem lá Common Sense num filme de Hollywood, geralmente traduzem como bom senso. Sim. E eu tenho a impressão de que seria a melhor tradução. Sim. E eu tive esse insight quando eu li uma carta de um anglicano, inimigo do Paine, chamado Charles Inglis, que ele escreve uma resposta ao Common Sense. E na resposta ele fala, I find no common sense in this pamphlet. Né? Ele fala, eu não acho common sense. Então, quer dizer, eu não acho bom senso. Né? É isso que ele está dizendo.
Eu não acho uma coisa... Então, é por isso talvez bom senso ainda não seria perfeito, mas talvez traduziria um pouco melhor a ideia do panfleto. E o Bernard Vincent, aquele historiador que eu falei para você, ele diz, são os dados que ele apresenta, eu não fiz essa pesquisa, mas ele diz que a obra vendeu 150 mil exemplares na época. E ele também diz que estima-se que 400 mil pessoas sabiam ler. E também é preciso lembrar ao pessoal que está assistindo, quem não é historiador, que ler no século XVIII é muito diferente de ler hoje em dia. A leitura do século XIX em diante é uma experiência individual, né? A gente fica lendo sozinho em silêncio. No século XVIII, a leitura era uma experiência em voz alta, geralmente, e coletiva. Então, se vende 150 mil exemplares, significa que muito mais gente leu. Né? E ler era diferente, ler era também escutar, ler era também ouvir. Só para ter um parâmetro, o Almanaque do Pobre Ricardo, do Benjamin Franklin, vendeu 10 mil exemplares nesse período. Né? O texto do Penny vendeu 150 mil. E o Penny não recebe 1 centavo por esses textos e tal. Bom, já falei sobre a venda, já falei sobre a tradução. Por que o título Common Sense? E aí, Marcos, tem a ver com o que você falou. Estudar as ideias desses caras nessa época é fantástico, porque são as influências as mais diversas, né? A gente conversou a última vez que a gente se encontrou sobre o alce do Thomas Jefferson, né? Que era o Thomas Jefferson discutindo com Buffon, com os naturalistas europeus. Você tem o republicanismo, você tem as influências deístas, quakers, mas além de todas essas, há nos Estados Unidos uma influência forte de uma corrente de pensamento que a gente geralmente chama de filosofia do senso comum, que é uma filosofia lá da Escócia, que diz que todos os seres humanos, e tem uma raiz inglesa, enfim, é toda uma história que eu não vou entrar aqui, mas que todos os seres humanos têm uma espécie de senso inato para distinguir o certo e errado, o belo do feio, o bom do mal. Tem uma historiadora lá da Pensilvânia, lá da Universidade da Pensilvânia hoje, a Sophia Rosenfeld, que ela escreveu um livro que eu adorei, eu li o ano passado, chamado Common Sense, A Political History, né? Uma história política do Common Sense. E ela tenta mostrar isso, como essa ideia que vem do século XVII, ganha força na Escócia do século XVIII, estava com tudo nos Estados Unidos. Porque a ideia do Paine era chamar o texto Common Sense de Plain Truth, que era o nome do texto do Franklin também. A ideia do Paine era fazer uma referência ao Franklin. Aí um outro Benjamin, que é o Benjamin Rush, que era um médico, também com umas ideias diferentes. O Benjamin Rush, que tinha estudado medicina na Escócia, estava na Pensilvânia e fala, Paine, que tal você chamar o texto de Common Sense? Então, olha que maravilhoso, né? Então, a mudança de nome tem a ver com uma influência direta da filosofia escocesa, de alguém que havia estudado lá, que era o Benjamin Rush. Né? O Benjamin Rush, ele tinha... também alguém que eu quero estudar no futuro, Marcos. Ele tinha a ideia de encontrar uma única cura para todas as doenças. Enfim, ele atua bastante quando teve aquele surto de peste na Pensilvânia, poucos anos depois. Enfim, agora já falei do título, já falei da escrita, agora vamos falar das ideias do panfleto, né? Por que esse panfleto é tão radical, se a gente quiser usar esse termo como Harvey Kay gosta, ou porque ele é tão revolucionário, o que ele muda, né? O Harvey... Por que ele inflama tanto, né? Por que ele inflama tanto? O Harvey Kay disse assim para mim, ele falou, Daniel, eu acho que o Common Sense é uma espécie de espelho que o Paine mostra para os americanos. Por quê? Os americanos, lá nesse momento, eles estavam, como você disse, tentando uma conciliação com o rei. Porque eles acreditavam, porque o Jefferson acreditava, e me parece que é uma sinceridade nisso, que as suas ideias eram conciliáveis com a monarquia inglesa. Que aquilo que eles queriam dava para ser acomodado no Império Inglês. Tem gente que acha que o Jefferson pensava uma espécie de um Commonwealth, que depois acabou se tornando, né, um Commonwealth, né, com mais autonomias para as colônias, mais assim, o respeito ao rei, o pagamento de tributações, um ou outro e tal. Que eles tinham essa noção de que daria para manter o império de uma forma ou de outra. E é muito bom, porque é aí que está a questão. O Paine, por isso que o Paine, por isso que não é um paradoxo o fato de ter sido em inglês. Porque o Paine, como inglês, que cresceu na Inglaterra e era uma pessoa pobre na Inglaterra, ele sabia que a coroa britânica não era toda essa liberdade. Né? Ele, de uma família Quaker, ele já era, há muito tempo, a gente não sabe desde quando, porque a gente não tem esse dado, mas ele já era um não conformista, um crítico da coroa britânica. Tanto que uma das frases mais célebres do Common Sense é quando ele fala,
a coroa britânica, na Revolução Gloriosa, fechou com chaves a porta do despotismo, mas deixou as chaves na mão do rei. O que ele quer dizer? Qual é a importância dessa passagem? Em 1688, tem a assim chamada Revolução Gloriosa, e depois da Revolução Gloriosa, se cria na Inglaterra uma ideologia de que a Revolução Gloriosa garantiu a liberdade na Inglaterra, de que a Revolução Gloriosa garantiu a igualdade perante a lei, de que a Revolução Gloriosa acabou com o despotismo do rei, etc, etc, etc. E o Paine fazia parte do grupo, ele não era o único. Você tem também a Catherine Macaulay, a Mary Wollstonecraft, né, para falar de duas mulheres revolucionárias. Você tem também o Priestley, né, famoso. Enfim, ele fazia parte de um grupo que vai dizer que não, que a Revolução Gloriosa não foi suficiente. E que a Revolução Gloriosa deixa, ainda na Inglaterra, um legado de despotismo. Tá? E é verdade, quando eu dava aula no ensino médio, eu falava para meus alunos, não confunda a Inglaterra do século XVIII com a Inglaterra de hoje. Tá? Existem reformas no século XIX, como as reformas da Rainha Vitória, né, e tal. Enfim, então o Paine tinha essa percepção de que a Revolução Gloriosa não era tudo isso. O Paine não fazia parte daqueles que acreditavam que a Revolução, que eram muitos, que diziam que a Revolução Gloriosa conseguiu conciliar monarquia e republicanismo. Sim. Tá? O Paine é aquele que dizia que não, que a chamada Constituição Mista Inglesa. O que é a Constituição Mista Inglesa? A ideia de que na Inglaterra tem um pouquinho de monarquia com o rei, um pouquinho de democracia com a Câmara dos Comuns e um pouquinho de aristocracia com a Câmara dos Lords. O Paine dizia que isso era uma farsa, que a única coisa que existia na Inglaterra era aristocracia e monarquia, que não tem essa de Constituição Mista, de governo misto, e ele fala bastante isso no Common Sense. Só que ele fala, não é só as ideias, né? Porque ele não era o primeiro a falar isso, mas ele fala de uma maneira simples, fácil de entender, que grava na memória das pessoas, né? Vou ler aqui uma passagem para o pessoal que ainda não conhece o texto. Diz o Paine: o sol jamais brilhou sobre causa maior. Não se trata da questão de uma cidade, de um município, de uma província ou de um reino, mas uma questão de um continente que constitui pelo menos 1/8 do globo habitável. O que os americanos estão fazendo aqui não se trata do interesse de um dia, de um ano, de uma época. Toda a posteridade encontra-se envolvida nessa contenda e será mais ou menos afetada até o fim dos tempos pelo que ora sucede. Agora é o tempo da semeadura, da união, da fé e da honra. A menor fenda agora será como um nome gravado com a ponta de um prego na tenra casca de um jovem carvalho. O ferimento crescerá com a árvore e a posteridade o lerá em letras completamente desenvolvidas. Quer dizer, a linguagem do Paine, sei lá, torna os fatos que estavam acontecendo ali épicos, né? Ele torna aquilo um épico. O que era uma conciliação com o rei vira uma guerra pela liberdade. Tanto que... imagina que isso é declamado, né? Isso é declamado. Então, assim, porque isso, as pessoas, quando a gente fala assim, as pessoas a leitura era uma experiência coletiva, né? E aqui eu lembrando, assim, o Washington, antes das grandes batalhas, ele lia o Common Sense para os seus soldados, né? Para os caras ficarem com aquela sangue no olho, né? De vamos para a luta. A famosa batalha da véspera do Natal, né? Do dia 25 de dezembro, na verdade, né? Não da véspera, em que eles cruzam o Delaware, ele faz a leitura do Common Sense, né, para falar, olha, e aí está uma das raízes do excepcionalismo, né? Uma das raízes. Até a professora Marianne, né, que eu comecei a fazer um pós-doc com ela, mas aí eu parei porque eu passei lá na UNB, ela gostava de falar que se a gente pegar o Paine, toda a história do dissenso nos Estados Unidos, aquela tradição do dissenso, passa pelo Paine também, né? Assim como o próprio anti-intelectualismo, no sentido positivo ou negativo, que a gente tem as duas coisas nos Estados Unidos, né? Mas um anti-intelectualismo popular do Paine. Disso, eu sou do povo, eu não tenho universidade, mas eu posso falar. E a questão só que não é só forma. Eu não cito ninguém porque eu penso. Eu não cito ninguém porque eu penso. Só que não é só forma. Sim. E aí isso é uma coisa que eu bati bastante no meu doutorado. Porque há muitos historiadores que falam que o Paine era um divulgador, um vulgarizador, e que a grande façanha do Paine se constitui na linguagem. É verdade que a linguagem em Paine é importante. Aliás, como eu não penso muito, lembrei de uma outra citação, que é uma citação do Bertrand Russell, que era um fã do Paine, né, o filósofo. E o Russell,
certa vez ele falou assim, ó, o Paine tornou a pregação democrática democrática, porque ele colocou numa língua acessível. Mas não é só isso, porque o próprio Thomas Jefferson, numa carta, diz: Paine tornou superado tudo que já se escreveu sobre governo. Porque além de uma inovação do ponto de vista, pelo menos é o que eu defendo, uma inovação no ponto de vista da forma, há uma inovação do ponto de vista do conteúdo. Tá? Ele está dizendo que a Inglaterra, que a monarquia inglesa é despótica, que a monarquia inglesa não pode ser conciliável com o republicanismo, e que o republicanismo exige participação, a república exige participação popular. A república exige participação popular. Então, o Paine é fundamental ao longo da sua vida. A obra do Paine se transforma, né? Mas ele é fundamental nas relações de república, democracia e o que depois vai ser conhecido como liberalismo. Né? Você sabe que durante toda a era das revoluções, pensando até a Revolução Francesa, são só 3 líderes que a gente sabe que usam a palavra democracia num sentido positivo. Tá? Que são o futuro Papa, né, o bispo de Imola, que depois será o Papa Pio, o Robespierre e o Paine. Tá? Na Revolução Americana ainda não. Ele não usa, até onde eu sei, pelo que eu li, a palavra democracia no sentido positivo. Mas quando chegar no comecinho da Revolução Francesa, ele vai falar, a gente tem que fazer uma nova democracia, e o que os Estados Unidos fizeram foi enxertar a representação na democracia. Então o Paine é um dos primeiros a dizer que os Estados Unidos fizeram não apenas uma independência, mas uma revolução. Por que os Estados Unidos fizeram uma revolução? Porque os Estados Unidos refundaram a linguagem democrática, segundo o Thomas. É claro, só para também ninguém entender a gente errado. A gente sabe que nas primeiras décadas após a independência, as mulheres eram excluídas, a escravidão não foi abolida. Mas o Paine também sabe disso, tanto que ele defendia o fim da escravidão, depois mais para frente ele vai defender mais a inclusão da mulher e tal. Mas ele achava, e aí é uma frase do Benjamin Rush, né? O Benjamin Rush disse, e o Paine era, como a gente já viu, amigo do Benjamin Rush, muito próximo do Rush. O Rush disse, fizemos a independência, mas a revolução ainda não está acabada. Né? Uma frase que o Jonathan Israel adora citar, né? Essa frase do Benjamin Rush. Sim. Agora, é também importante a gente frisar isso, assim, né? Igual você falou assim, a Inglaterra de hoje não é a Inglaterra do século XVIII, né? Então, a democracia de hoje não é igual à democracia daquela época. E para os padrões da época, era bastante saidinha essa democracia americana, né? Sim. Porque assim, você, tá bom, era o colégio eleitoral que elegia o presidente, mas os representantes do povo eram eleitos pelo povo. Ok, as mulheres, os negros eram excluídos do processo, mas quase que 70% dos brancos maiores de 21 anos de idade, homens, conseguiam votar. Então não era tão aristocrata quanto a gente pensa, né? O nível de renda que era exigido não era difícil de se conseguir entre os homens brancos com mais de 21 anos de idade. Ok, para os padrões de hoje isso é altamente excludente. Mas para uma época em que o próprio primeiro-ministro da Inglaterra não era eleito pelo povo e sim indicado pelo rei, é uma transformação, né? E mais importante, ou mais importante não, mas tão importante quanto isso, na Revolução, e em grande parte por causa da Revolução Americana, um monte de gente começa a defender maior inclusão, as mulheres. Então a gente tem que pensar que, por exemplo, eu falei da Catherine Macaulay, inglesa, em Harvard, eles queimaram a obra do Catherine Macaulay, proibiu porque a obra tinha uma grande difusão, os estudantes liam. A mesma coisa do Age of Reason, que é o texto do Paine, dizendo que a Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Isso seria uma coisa... eu quero traduzir logo esse The Age of Reason para o português. E se uma pessoa muito religiosa no Brasil hoje lê, essas que estão no poder aí lerem o The Age of Reason, elas vão ficar chocadas. Imagina no século XVIII. Pois é. Imagina, e de novo, Harvard, eles pagam um bispo para escrever uma resposta ao The Age of Reason do Paine. Quer dizer, isso mostra a força. Então, você tem lá o Jefferson, o Washington, fazendo o que já é um grande avanço, vamos dizer assim, embora nós historiadores não falemos em avanço, atraso, né? Mas, sim, enfim, só para as pessoas entenderem a gente. Mas, além deles, há um grupo cada vez maior de pessoas defendendo transformações ainda mais radicais. E eu acredito que essas ideias têm influência, não só nos Estados Unidos, na França, na Holanda, na Bélgica, porque esses caras vão para a França, para a Holanda, o Paine vai para a França depois e luta na Revolução Francesa. Mas não só o Paine.
O Joel Barlow, por exemplo, vai para a Revolução Francesa e se torna um girondino. Enfim, são vários casos, né? O Marquês de Lafayette. Lafayette. O Thomas Jefferson vai estar na França. Ele gosta de falar meio que ele ajudou a exportar a ideia de revolução. Mas, pô, muito legal. Agora me diz uma coisa. Sim, não resta dúvida, então, de que, como o próprio Washington admitia, o Thomas Paine traz como inevitável a semente da destruição, né? A semente do caos. Mas, e para a Revolução, ele tem alguma participação específica no processo revolucionário, nos conflitos da Revolução? Porque essa parte já é um pouco apagada. Lá nos Estados Unidos se fala muito pouco a respeito disso, né? E até em alguns lugares você encontra uma espécie de comparativo do Thomas Paine com o Che Guevara, como alguém que foi muito importante para um determinado momento da Revolução, mas que depois começou a querer ir longe demais. Né? O meu orientador, né, o Denver Brunsman, que eu cito aqui várias vezes no canal, inclusive tem um vídeo especial sobre o Natal de 1776 que ele participa, e ele tem uma entrevista que ele deu pro History Channel e que ele fala isso, que ele era uma pessoa muito tóxica para os ideais republicanos que estavam sendo construídas. Quer dizer, que ele era visto assim como uma pessoa muito tóxica, né, para os ideais. Para aquela versão do republicanismo que estava ali, principalmente. Aí nós não vamos chegar lá, né, mas principalmente ali depois do fim da guerra, já na época já de se repensar a Constituição, as ideias dele são quase que execráveis ali para o grupo mais conservador, como o Hamilton, o Madison. Mas voltemos. Qual que é ali o papel dele na... Pegou em armas, não pegou em armas? E a gente tem uma figura, por exemplo, como o John Adams, que tem duas frases dele sobre o Paine que eu acho assim bastante interessantes para pensar esse problema, né? Uma delas é que ele escreve depois: não conheço ninguém que foi mais influente nos últimos 30 anos no mundo do que o Paine, diz o John Adams. Mas o mesmo Adams escreve também que as ideias democráticas dele era o fim do mundo, né? E é isso, né? Os federalistas têm vários textos criticando a democracia e o alvo, em certa medida, claro que também não é uma coisa que eu gostaria de fazer, inclusive, esse estudo, mas muitas vezes acredito que são ideias do Paine, ou de simpatizantes do Paine, ou de algo do tipo à la Paine, né? Mas é fato que, independente dessa questão, falando numa coisa mais prática, né? Ele atua na revolução após o Common Sense. Tá? E a gente pode falar talvez em duas frentes da atuação do Paine. Uma mais local, né, na Pensilvânia mesmo, onde ele atuava, onde ele morava, onde ele era mais conhecido. Ele é fundamental na elaboração da Constituição da Pensilvânia, na Constituição Estadual, que é uma das constituições mais inclusivas, né, de todas da colônia. Aliás, aí você me confirma, Soheiler, não tenho certeza disso, sempre falo isso com uma certa insegurança, mas eu li algum historiador falando que A Crise, que é um texto que o Paine escreve depois, é um dos primeiros a usar, não sei se é o primeiro, se é um dos primeiros, a usar o termo Estados Unidos da América. Né? Eu não tenho certeza dessa informação. Ele usa. Não sei se é o primeiro. Eu falo, na dúvida, eu falo que é um dos primeiros. É um dos primeiros. Eu tô aqui. De quando que é esse texto? Você sabe? Ele vai escrevendo em várias. Eu vou falar agora desse texto, porque ele vai escrevendo em várias etapas. Né? Tanto que tem uma edição da editora UNB, que aí tem todas as etapas da crise. Tem a crise 1, a crise 2. Porque eu vou até continuar a explicação para te responder essa questão. Porque, de um lado, ele atua na elaboração da Constituição da Pensilvânia. Ele vai assumir uns cargos que eu já vou dizer. Mas, de outro lado, ele é ajudante do capitão, do general Greene, né, nas batalhas. Então, ele atua nas batalhas. Tá? E, justamente, ele estava sendo o ajudante de campo do general Greene. E quando o exército americano estava encurralado pelos ingleses, que ele escreve e publica, isso é em dezembro de 76, A Crise. Ali, isso. Ah, tá. Porque é isso aí. Dezembro de 76 é o vai ou racha. É o vai ou racha. Tava tudo pra dar errado. E aí você. Estava porque eles. Bom, eu não vou ficar aqui. Assistam um vídeo lá do que eu gravei com o Denver falando sobre isso. Mas é nesse texto que tem aquela frase que o Roosevelt cita quando ele declara a guerra contra o Japão. Esses são tempos que tentam as almas do homem.
These are times that try men's souls. E aí depois... Pode falar. Eu sempre achei que esse trecho era do Common Sense. Não, é esse trecho que o Washington cita na Batalha de Delaware. Sim. É exatamente esse texto. E aí, no mês seguinte, em janeiro, então, dezembro, ele escreve o primeiro volume da crise. Não é bem volume, né? Depois, em janeiro de 77, no ano seguinte, ele passa a ser nomeado pelo Conselho de Segurança da Filadélfia, secretário de uma comissão, tá, que vai buscar a paz e a boa vizinhança com os indígenas. E o Paine tem vários textos também, embora assim, também para ninguém achar que eu estou idealizando o Paine, o Paine nunca escreveu um texto defendendo os indígenas contra os brancos. Mas, de fato, ele tem textos chamando os indígenas de irmãos e se opondo ao massacre das populações indígenas. Então ele assume essa função, uma função fundamental nesse contexto de guerra, né? A gente sabe que toda a história da independência dos Estados Unidos tem a ver com isso. E depois ele assume um outro cargo, que é o cargo mais alto que ele assumiu na vida, tá? Que é o posto de comissário de negócios estrangeiros da Confederação, né? Enfim, como a gente vai chamar nesse momento. Então, aí nesse momento, que a gente estava até conversando antes de começar a gravação, que ele faz uma denúncia de corrupção de um tal de um Silas Dean. E aí que ele começa a se indispor com um monte de gente. Tá? Os biógrafos do Paine dizem que de fato o Silas Dean era corrupto e tal, mas é por causa do envolvimento dele nessa denúncia que ele é demitido do cargo da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que ele perde todos esses cargos. Tá? Que ele perde todos esses... E aí ele volta a atuar mais na Filadélfia de novo. Tá? Inclusive é nesse momento que ele se torna inimigo do Morris, né, do Governor Morris, que a gente também estava conversando aqui. E, aliás, quando o Paine for preso pelo Robespierre, lá na Revolução Francesa, quando o Robespierre cair, o Paine vai continuar 8 meses preso, porque o Morris era embaixador dos Estados Unidos na Revolução Francesa. É isso mesmo. E aí, quando Morris deixa de ser embaixador, se torna embaixador o futuro presidente dos Estados Unidos, o James Monroe. E o Monroe, por sua vez, era amigo do Paine. E aí o Monroe ajuda a tirar o Paine da cadeia. Mas quer dizer, os jacobinos já tinham caído, os termidorianos, girondinos estavam de volta e o Paine estava preso lá por causa da inimizade feita nessa época. É verdade, olha só que legal. Pô, eu não conhecia essa treta, não. Não, essa treta é muito legal. Mas, enfim, depois de tudo isso, ele volta e se concentra na Filadélfia. Tá? E ele vai entrar, e o Paine era um troublemaker, ele vai entrar num outro conflito ligado ao Banco da Filadélfia. O Paine vai acabar defendendo o banco naquele momento da guerra, 1779, que havia um bloqueio britânico contra os Estados Unidos, que a situação econômica estava deteriorada e tudo mais. E aí que o Paine, em meio a tudo isso, vai assumir um cargo como secretário da Assembleia da Pensilvânia. Como um cargo... enfim, o Paine, então, vai propor para a Assembleia, como secretário, uma ampla subscrição na Filadélfia em favor do Exército. Então um movimento para angariar dinheiro e financiar o Exército na guerra. E aí, devido a essa proposta do Paine, a Pensilvânia arrecada, de acordo com os dados que eu tenho, 300 milhões de libras para financiar o Exército. Tá? E é uma prática, como a gente sabe, eu não sei... Porque tem alguns biógrafos que exageram, né? Tem alguns biógrafos que falam, não, Paine que inventou o financiamento popular da guerra e tal. A gente que é historiador não gosta dessas coisas, né? Sim. Mas, de fato, isso se torna uma prática na história dos Estados Unidos. Enfim, depois de tudo isso, ele ainda está desempregado, ele ainda está na penúria, tá? E aí, é algo que os críticos do Paine vão lembrar, ele é contratado pelo governo da Pensilvânia para escrever textos pela Revolução. Eu acho que por tudo que a gente já falou até aqui, fica claro para quem está assistindo o porquê. Ele era um escritor consagrado que sabia escrever. Então, os últimos 5 números do texto A Crise são escritos pagos, né? São escritos pagos pelo governo da Pensilvânia, que era uma prática comum também. Sim. Tá? Aliás, ao mesmo tempo na Inglaterra, o governo da Inglaterra paga alguém para fazer uma biografia difamatória do Paine. Que é também uma das primeiras aí da época moderna. Mas, enfim, para resumir a história, quando acaba a guerra, lá em 1783, o Paine recebe as seguintes recompensas pela sua participação na guerra. Uma fazenda de 130 hectares no estado de Nova York
500 mil libras em dinheiro e 3 mil dólares que vem direto do Congresso depois mais para frente. Então ele recebe uma fazenda que ele vai ter o resto da sua vida, ele vai morrer para lá e recebe uma grana. Uhum. E aí ele poderia ficar tranquilamente nos Estados Unidos, agora como alguém conhecido e tal. Mas ele tem a ideia nesse momento, ele faz um protótipo de uma ponte tipo que não tinha pilastra, sabe? Que não era sustentada. E o sonho dele era fazer essa ponte no Rio Sena. E aí ele vai para a França, ele já tinha ido uma vez para a França, ele vai pela segunda vez na vida para a França para promover essa ponte. E aí começa a Revolução Francesa, e enfim, aí tem toda a história dele com a Revolução Francesa, ele é preso pelos jacobinos, quase ele foi condenado à guilhotina, mas não deu tempo de guilhotinarem ele, aí ele sai da cadeia, aí ele fica puto com os girondinos também, né, porque os girondinos eles vão implantar o voto censitário, o Paine era a favor do voto universal, o Paine vai propor uma renda básica lá na França, e depois ele volta para os Estados Unidos, já no final da vida, e como a gente conversou aqui no comecinho do nosso programa, da nossa conversa, quando ele chega nos Estados Unidos, o texto mais conhecido dele já não era Common Sense, já era o The Age of Reason, e aí que ele é repudiado, aí que ninguém quer saber dele, e aí que nos lugares que ele vai, ele sofre, enfim, e ele morre ali no comecinho do século XIX. Aliás, uma das histórias é que um pastor foi lá no leito de morte do Paine e falou: Paine, volte para o cristianismo, volte para o cristianismo. E Paine, não quero, nem no leito de morte. Enfim, e aí na morte dele tinha 6 pessoas, né? Uhum. Tinha alguns negros, acho que 4 eram negros, militantes da abolição, e outro era a mulher e um filho dessa mulher, que o Paine parece que ajudou no final da vida dos dois, alguma coisa assim. E tinha toda a fama que ele era, provavelmente devia ser mesmo, né? Porque ele era um cara muito alcoólatra e tal, enfim. Pessoa bastante interessante, eu acho, né? Com certeza. O Paine é um desses personagens que ele não só são vários personagens em um, né? Como também viveu muitas vidas, né? E vai se reformulando ao longo desses processos. E acho que ficava um pouco... Dá uma dica aí, mais ou menos, porque a Inglaterra, ele é persona non grata até os dias de hoje na Inglaterra. Né? O cara que lidera um inglês que lidera um processo revolucionário, né? Lidera, assim, vai ser um dos principais pensadores do processo revolucionário de 13 de suas colônias, né? E o texto no Common Sense é bastante agressivo ao rei, né? A figura do rei, que é uma novidade para aquela época. O texto do Thomas Jefferson, o Summary Review, é o primeiro a mencionar o rei, mas que na verdade traz o rei para a conversa, na tentativa do rei solucionar os problemas com o parlamento. Já o Thomas Paine vai falar, não, o problema é o rei. Tem um momento que ele fala, e ele repete isso em vários textos dele, né? Eu até troco, porque de fato é uma constante na vida dele. Ele fala assim, pensa uma profissão muito desvalorizada. E lembra que ele era espartilheiro, que era uma profissão muito desvalorizada. Ele fazia trabalhos manuais, né, na sua juventude. Então, assim, essa coisa do trabalho manual, enfim, é muito importante para ele. Ele fala, pensa em alguém que trabalha numa oficina, diz o Paine, uma profissão muito desvalorizada. Ele tem uma habilidade. Ele tem habilidade. Qual é a única ocupação no mundo que não exige nenhuma habilidade? Qualquer imbecil é a profissão de rei. Tá? E ele fala o seguinte: a profissão de rei errado não tá, né? Tanto que ele tem uma outra passagem que é minha preferida, que ele fala assim, what nobility really means. Now, o que significa nobreza? Nobility means no ability. Né? A nobreza significa falta de habilidade. Quer dizer, isso não são só frases engraçadas. A gente está num momento de transformação. Isso daí tem a ver com o nascimento da cultura burguesa, da Revolução Industrial, da decadência da aristocracia. O cara está dizendo que a aristocracia não tem virtude. O cara está dizendo que a virtude vem do trabalho, que a virtude vem do esforço, que a virtude vem da habilidade. Alguém de origem operária. Mas é por isso que o Isaac Kremnick, né, outro nome famoso que estuda essa época, ele chama o Paine de burguês, de revolucionário burguês. Não porque o Paine era da burguesia, porque não era, mas porque justamente ele seria um nome fundamental para a valorização da ideia de mérito, de trabalho e de descrédito de uma noção de virtude advinda da natureza humana. É por isso que é importante para a ideia de democracia, né?
Pensando na democracia no sentido tocquevilleano, no sentido mais amplo. Então, há uma crítica à nobreza, há uma crítica à monarquia, né? E aí, passagens, né, que ele fala, ó, perdoar a Inglaterra pelo que ela fez, diz o Paine no Common Sense, é como perdoar alguém que violou a sua amada. Né? Perdoar alguém que violou a sua amada. Né? E ao longo do século XIX, tinha uma cantiga infantil, uma cantiga de crianças, que cantava, né? Por Tom Paine, pobre Tom Paine, onde ele está? Nobody cares, nobody cries, né? Ninguém se importa, ninguém chora. Era uma cantiga infantil. E há toda uma história dos ossos do Paine, né? Porque o Paine foi enterrado, como a gente comentou agora, nos Estados Unidos, em 1809. Né? Ele morreu aos 72 anos, teve uma vida bastante longa. Mas um inglês que era fã do Paine vai para os Estados Unidos, desenterra os ossos do Paine e leva para a Inglaterra. E ele queria ter um mausoléu para o Paine, construir uma coisa especial, e não deixam ele fazer isso. Lembra que, por exemplo, você tem na Inglaterra os movimentos operários do século XIX, como, por exemplo, o movimento cartista. E o movimento cartista inglês, ele usava o Rights of Man, o texto que o Paine escreve na Revolução Francesa, como a sua base. Mas a gente pode ir antes, a gente pega lá o livro do Thompson, né, o clássico, a formação da classe operária inglesa, e o Thompson chama o Paine de o pai do movimento operário inglês. É engraçado que o Thompson não gosta do Paine, ele fala que o texto do Paine é ruim, ele chama o texto do Paine de medíocre, fala, é um medíocre e tal, eu não consigo ler isso, mas o Thompson admite que a Sociedade de Correspondência de Londres, né, dos sapateiros de Londres, que ele coloca como nascimento do movimento operário, tinha sua principal referência no Paine. Agora, o pessoal que está assistindo começa a entender por que o governo inglês não gostava do Paine. Ele tinha, de fato, uma influência muito grande sobre os operários. Tá? Aquelas frases dele, o mundo vai ser bom quando os velhos não forem para os asilos e a juventude não for para a forca. Isso era muito repetido. Tá? Depois, o cara na Inglaterra, que teve mais efígies queimadas, né? Tipo uma reprodução do seu corpo, que nem se fizesse um bonecão seu e queimasse, foi o Guy Fawkes, né? Aquele que tentou queimar o parlamento, do V de Vingança. O segundo foi o Paine. Foi a segunda pessoa na história da Inglaterra que mais teve a sua efígie queimada. Tá? Então, quer dizer, ele era associado ao movimento operário, ele era associado ao radicalismo, ele era associado ao republicanismo antimonárquico, à crítica da monarquia, associado principalmente depois ao anticristianismo. O The Age of Reason é um texto convincente, é uma crítica à Bíblia, mas é boa, e ele tem argumentos bons. E como disse aquele filósofo que eu acabei de citar, né, que chama a pregação do Paine de democrática e tal, ninguém tinha escrito de uma forma tão simples uma crítica à Bíblia antes. Tá? Uma das pessoas que odiava o Paine, por exemplo, era o Lord Byron. Não necessariamente aquela linguagem teológica, das discussões teológicas. Não, era uma linguagem que tem a ver com os movimentos religiosos populares. Ele sabia mesclar porque ele vinha, é dali que ele vinha. É desse lugar que ele vinha, por isso que ele sabia falar. Por isso que o Lord Byron odiava o Paine. Tem um poema do Lord Byron que ele fala, é sobre aquele Cobbett. Cobbett é o cara que tentou, que eu falei agora há pouco, escavar os ossos do Paine. Sim. Né, conseguiu escavar os... Aí o Lord Byron escreveu, Cobbett, cavando os ossos dele, ele fala assim, digging up your bones, Tom Paine, como se o Byron estivesse conversando com Tom Paine, né? William Cobbett has done well, né? O William Cobbett fez uma coisa aí interessante. You visit him on earth again, and he will visit you in hell. Né? Ele vai visitar você na terra e você visita ele no inferno. E você sabe que o Cobbett não consegue enterrar os ossos do Paine, não deixam. E aí os ossos do Paine são distribuídos para várias pessoas na Inglaterra. O crânio do Paine ficou com um pastor chamado Ansley. Tá? Depois passa para um frenologista chamado Brighton, que tenta estudar o crânio do Paine. O cérebro foi conservado por um cara chamado Tilley, e depois passa para um reverendo chamado Reynolds, e para um livreiro chamado Ringon, e passa a ser exposto numa capela em Londres, o cérebro do Paine. Bom, no final das contas, tudo se perde, e ele, como um bom revolucionário global, atlântico, sei lá, ninguém sabe onde está, já tudo se perdeu dos ossos dele, dos pedaços do corpo dele. Mas, enfim, para responder sua pergunta, só para a gente ter um outro exemplo, quando a Mary Wollstonecraft, que publica Os Direitos da Mulher, Sim. ela publica após um jantar entre ela e o Paine e o companheiro dela, que também era um escritor muito importante, que é o William Goldwyn.
né? Então, assim, o Paine parece, pelas fontes, né, incentiva ela a escrever os direitos da mulher. Então, o Paine está ligado com os direitos da mulher, abolição da escravidão, crítica à monarquia, e de fato ele tem uma penetração no povo que outros revolucionários mais radicais, depois do Paine, vamos dizer assim, nunca tiveram. Eu tô imaginando ele no jantar falando assim: você vai deixar o Burke falar isso? Você leu Burke? Porque ela escreve em resposta ao Burke, né? Sim. Na verdade, o Burke escreve, e ela escreve uma resposta ao Burke antes do Paine. Sim. Ela escreve os direitos do homem, primeiro, em resposta ao Burke, mas a resposta ao Burke, que fica mais célebre, de fato, é a resposta do Paine, embora seja posterior, e depois ela escreve os direitos da mulher. Ah, tá. Então, a influência que ele tem é sobre o segundo. Sobre o segundo. Mas, assim, eles frequentavam, a gente não tem todas as fontes sobre todos os encontros, mas a gente sabe que eles frequentavam os mesmos círculos, né? Os mesmos lugares. Tanto que aquele vegetariano que eu falei para você, que defendia os direitos dos animais durante a Revolução Americana e Francesa, o Walking Stewart, eu fiquei sabendo da existência desse Walking Stewart porque tem lá uma estalagem na Inglaterra chamada White Bear, e o Paine parece que dormiu com o Walking Stewart lá, conheceu o Walking Stewart lá. Só que o Walking Stewart considerava o Paine muito radical também. Olha só. O cara exagera. O cara fazia defesa dos animais no século XVIII achava o Paine radical. Radical, assim, estou usando no sentido amplo, né? Sim, claro. Talvez mais correto seria democrata, e de fato ele usava esse termo. Ele considerava o Paine muito democrata. E ele falava isso, assim, é muito, muito legal, né? A complexidade desse período e essas redes que o Paine tá. E as transformações do Paine, né? O Paine, em nenhum momento na Revolução Americana, isso a gente tem que falar, ele se manifesta a favor do voto universal. Em nenhum momento. Embora desse a entender, embora sugerisse, mas ele só vai se manifestar abertamente, com todas as letras, pelo voto universal, na França, na Revolução Francesa. Só que ele também muda. Nos textos do Paine sobre as Pensilvânia, o Paine era contra o bicameralismo. Ele era contra essa ideia de ter Câmara dos Deputados e Senado, porque ele dizia que Senado, Câmara Alta, Câmara dos Lordes, era um resquício aristocrático. Então, o Paine foi, durante a Revolução Americana, um unicameralista. Até que ele é preso pelos jacobinos. Depois do fenômeno do jacobinismo, o Paine fala uma coisa que até um colega da UNB leu, um texto meu sobre isso, ele falou, caramba, parece que alguém está criticando os bolcheviques. Né? O Paine fala, entre os jacobinos, não são os princípios que regem o partido, é o partido que muda os princípios a seu bel prazer e tal. E aí, depois dos jacobinos, ele fica mais federalista, vamos dizer assim. Ele fala mais de separação. Ele continua defendendo o voto universal, de frente dos federalistas. Mas ele fala mais de separação de poderes, ele defende duas câmaras. Então ele fica mais checks and balances, depois que ele viu o Robespierre e os jacobinos. O poder popular pode fazer. O poder popular pode fazer. Tanto que é isso, ele fala no final da Revolução Francesa, né? Sou contra o despotismo do rei, mas também sou contra o despotismo das massas. Isso é o Paine já com 60 anos, né? Isso aqui. Pô, Daniel, muito, muito legal, cara. Eu confesso para você que o Paine, na Revolução Americana, eu conhecia a parte do common sense, né? Sabia da importância que ele tinha na influência, principalmente sobre o George Washington, as aproximações que ele tinha com o Thomas Jefferson, algumas ideias que eles compartilhavam sobre herança, por exemplo. Mas muito da minha leitura é essa leitura dos americanos sobre a Revolução Americana, e ele fica meio apagado, né, depois do common sense. Aí vão se falar mais dos líderes e dos grandes nomes americanos mesmo, né? Com a exceção do Hamilton, que não nasceu nos Estados Unidos, mas depois se torna um americano após a independência. Então, essa conversa aqui foi genial. Tenho certeza que quem acompanhou a conversa aqui também aprendeu bastante, não apenas sobre o Thomas Paine, mas também o contexto da Revolução Americana e essas ideias, né, que estavam sempre circulando e influenciando o processo revolucionário. Então eu quero te agradecer muitíssimo e vamos pensar aí em maneiras de você voltar aqui no canal para conversarmos sobre outros assuntos. Pô, eu que agradeço, me diverti pra caramba também, me ajudei a até me lembrar, porque
como a gente estava conversando, como eu estudo mais o Paine na Revolução Francesa, e eu quero estudar mais ao longo da minha vida o Paine na Revolução Americana, é bom até lembrar, refrescar, pensar algumas coisas. Acho que é legal também sugerir para quem está assistindo, lembrar que o Marcos, daqui a algumas semanas, vai estar no podcast História Pirata. Daqui 3 semanas é o episódio dele, sobre o Thomas Jefferson, Revolução Americana. Então, o que a gente fez hoje com o Paine, daqui 3 semanas lá no podcast História Pirata, o Marcos vai fazer com o Jefferson, a trajetória dele, a ligação dele com a Revolução Americana. E eu acho que uma coisa que fica desse papo, não sei se você concorda, mas é o que eu acho que a historiografia hoje em geral pensa, é o oposto do que a Hannah Arendt diz lá no Sobre a Revolução. Lá no Sobre a Revolução ela coloca um abismo, né, entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa. E nomes como Paine, Lafayette, o Jefferson nos ajudam a mostrar que, na verdade, há uma era das revoluções, que são revoluções, né? Assim, no sentido do termo mesmo que a gente pode pensar, né? O próprio Habermas, no texto dele, Teoria e Praxis, ele fala, o Paine foi o primeiro a ler as revoluções, elas, a americana, a francesa, a belga, a holandesa, todas elas, na chave justnaturalista e tal. Então, acho que isso é uma coisa que fica clara aqui, um posicionamento historiográfico mesmo. Adoro a Hannah Arendt, leio e aprendo muito com ela, mas sou contrário a essa ideia, essa separação que ela faz, né? A Revolução Americana é a liberdade, a francesa é a libertação, né? Nomes como Paine, como Rush, estavam pensando na libertação também, né? Na Revolução Americana, enfim. Mas isso a gente continua depois em outras conversas. Agradeço muito, me diverti pra caramba, viu? Cara, eu que agradeço. Gente, então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.